sou o seminarista Iago e neste vídeo quero falar sobre a Sexta-feira Santa, sobre a celebração da paixão de Nosso Senhor e de como viver este dia da Semana Santa. A Sexta-feira Santa, ela celebra o dia em que o esposo foi tirado. Na Sexta-feira Santa, nós lamentamos junto com o Senhor, que veio para os seus e os seus não o receberam. É um dia de contemplar as chagas do Senhor, as suas dores, os seus sofrimentos e fazer presença junto a Ele em todos os seus padecimentos. É dia de permanecer aos pés da cruz, junto com a Santíssima Virgem e São João. Por volta das 15 horas, celebra-se a Paixão do Senhor, a qual é composta de 3 partes: a liturgia da palavra, a adoração da cruz e a comunhão eucarística. Começa-se esta celebração em profundo silêncio e um ato é muito significativo, que é o ato do sacerdote de se prostrar. Ele tem a sua prostração. Os demais fiéis se ajoelham, simbolizando que a igreja se sente desolada, viúva e sem pastor, porque ele foi arrancado do mundo dos viventes, segundo o que diz o padre Valeriano em seu texto sobre o Tríduo Pascal. Na liturgia da palavra deste dia, a primeira leitura é do profeta Isaías, capítulo 53, onde fala, também segundo o padre Valeriano, do servo sofredor que foi golpeado até morrer, pois o seu sofrimento foi o preço da paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Depois vem a carta aos Hebreus, apresentando Jesus como o sumo sacerdote, que aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Por fim, tem-se a narração da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Evangelho de São João. E depois tem a oração universal, aquela oração que se reza por diversas intenções, e tem-se o ato de se ajoelhar, de se levantar, tem a oração, além da intenção, tem a oração que o sacerdote faz, etc. A adoração da cruz é um momento muito significativo. Leva-nos ao Calvário, quando o Salvador do mundo morria. Um momento de renovação do nosso compromisso batismal, de portar a cruz como signo sagrado e símbolo existencial, segundo as palavras do padre Valeriano. A comunhão eucarística encerra a presença sacramental de Cristo, deixando a igreja como viúva e sem pastor. Mas, por causa da presença eucarística, segura de que Ele está com a igreja, que Ele está com ela na alegria e na dor. E a partir de então, o grande silêncio que faz memória da passagem de Cristo pelo Santo Sepulcro. Após a celebração, tem-se o grande silêncio que celebra então essa passagem do Senhor pelo sepulcro. Esses ritos são experiências de fé, diz o padre Valeriano, que nos ajudam a fazer redescobrir o quanto a liturgia deve ser o eixo da vida cristã e como ela foi sendo desfigurada ao longo do tempo por elementos de natureza periférica. Nossos ritos são belíssimos. Sua força simbólica serve perfeitamente como veículo de salvação. É a boa vivência litúrgica que nos capacita para o testemunho cotidiano. Portanto, é por meio da liturgia que nós vivemos o espírito de cada dia. É conforme a liturgia que nós devemos viver. A liturgia deve formar a nossa vida. Como nós devemos viver este dia de modo muito prático? Como devemos viver a Sexta-feira Santa? É um dia de jejum e abstinência, conforme o 4º mandamento da Igreja: jejuar e abster-se de carne, como manda a Santa Igreja. Segundo o Código de Direito Canônico, o jejum ele é obrigatório somente 2 vezes por ano, na quarta-feira de cinzas e na Sexta-feira Santa.
Qual é o jejum que a igreja prescreve? É o chamado jejum eclesiástico, que significa uma única refeição até a saciedade. Então, comer uma única refeição até ficar cheio. Não passar dos limites, mas até a saciedade somente. Normalmente, essa refeição é o almoço, mas tem gente que gosta de transferir para a janta. Pode ser. Além dessa refeição até a saciedade, pode-se fazer mais 2 refeições, que significaria colocar algo no estômago. São refeições mais modestas, né? Então, o café da manhã, uma coisa mais modesta, né? Que seja algo muito simples. E se você for fazer a refeição até a saciedade no almoço, na janta, uma outra coisa muito simples. E quem é obrigado ao jejum? Quem tem idade dos 18 aos 59 anos de idade. As grávidas, os doentes e aqueles que realizam trabalhos braçais, trabalhos muito árduos, estão isentos desta obrigação. Além do jejum, a abstinência. A abstinência ela deve ser feita, além da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira santa, todas as sextas-feiras do ano, a não ser que haja nesse dia uma solenidade. Quando há solenidade, devemos viver em espírito de festa aquele dia. Contudo, a CNBB permite substituir a abstinência de carne por uma obra de caridade, um ato de piedade, ou comutar a carne por um outro alimento. Precisamos prestar atenção também naquilo que a Conferência Episcopal nos diz a respeito disto. Este dia deve ser vivido em profundo silêncio, recolhimento, oração, e até mesmo o nosso espírito deve estar em tristeza, porque Jesus padece e morre. Além disso, devemos evitar divertimentos, distrações, evitar ligar a televisão, assistir qualquer outra coisa que não seja ligada à paixão do Senhor. Antigamente era cultural viver o espírito da Sexta-feira Santa. Hoje, porém, vê-se neste dia bares abertos, sons ligados no máximo volume. Enfim, as pessoas não estão nem aí para nosso Senhor em seus sofrimentos. Nós não devemos viver este dia deste modo. Além disso, tem gente que, porque não é dia de comer carne, faz aquela peixada, aquela bacalhoada, aquele almoço maravilhoso da Sexta-feira Santa. Isso foge também do espírito deste dia. Não é porque se deve comer peixe que se deve preparar uma refeição daquelas. Não, deve ser algo muito sóbrio. Além disso, não é um dia de ficar visitando muito as pessoas, visitando a família, senão para rezar, para praticar os atos de piedade, para estar junto com o Senhor em seu sofrimento.